Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gestão de estoques. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre a definição do método de programação e controle. Quando a gente fala em método de programação e controle, também muito conhecido como tipos de controle, a gente está falando se a produção vai ser programada para estoque ou se você vai programá-la contra pedido ou sob encomenda, seguindo ali uma carteira já de pedidos firmes do seu cliente, tá? Então, assim, as duas diferenças principais são essas. Ou você está comprando ou produzindo algo para estoque, né, com o intuito de ter aquele item disponível, pronta entrega para o processo seguinte, seja um processo interno, seja o cliente final, ou você está comprando, produzindo sob encomenda. E, obviamente, isso vai levar um prazo maior para você atender, tá? E é interessante que eu até coloquei aqui políticas de programação da produção, né? Porque a gente veio falando bastante de políticas de atendimento da demanda. E quando você fala em atendimento da demanda, vou atender contra pedido, vou atender pronta entrega, vou atender montando contra pedido, vou atender fabricando contra pedido, vou atender comprando contra pedido, você está olhando uma política sob a perspectiva do cliente. Então você está olhando sob a perspectiva do atendimento da demanda. Aqui a gente vai olhar sob a perspectiva da própria operação da empresa. Né? Então, por isso que eu estou chamando de políticas de programação da operação, né? Programação da produção. Né? Então, eu estou programando a produção, estou programando a compra contra pedido, ou estou programando a compra, a produção sob encomenda. Basicamente, são essas as duas macro diferenças. E, obviamente, isso vai ter também agora as suas ramificações, as suas particularidades. Então, resgatando o conceito aí de sistema híbrido de planejamento, programação, aí, controle das compras e da produção, a gente falou que dentro de um mesmo fluxo de valor você está adotando diferentes políticas de atendimento da demanda, conforme eu já expliquei. E também diferentes métodos de programação e controle da produção. O que são esses diferentes métodos de PCP? São os tipos de controle mesmo, pessoal. São as ferramentas que estão disponíveis hoje aí no mercado e que já são bem conhecidas, tá? Mas vale ressaltar, essas ferramentas, esses métodos, eles vão, na verdade, operacionalizar a política para estoque, né, comprar ou produzir para estoque, ou vai operacionalizar a política de comprar ou produzir sob encomenda ou contra pedido. Tá bom? Então, são ferramentas que vão operacionalizar essas duas políticas aí. Então, você pode, por exemplo, olhando aqui nesse exemplo que eu coloquei, você pode estar aqui, ó, nessa parte aqui do fluxo de valor, eu estou o quê? Produzindo até aqui para estoque. Note que é um estoque tipo supermercado, né? Esse íconezinho aqui, ó, já falei várias vezes para vocês, representa as prateleiras de um supermercado. Esse estoque tipo supermercado, ele tá o quê? Ó, ele está presente também em outro fluxo de valor paralelo ao fluxo de cima aqui, ó, dentro do meu fluxo maior, né, de produção aqui, né? E aqui embaixo, note que eu também aqui, ó, eu estou mantendo um ponto de estoque, mas ao contrário desse estoque aqui de cima, que é um estoque tipo supermercado, se você não viu essa aula, recomendo você voltar nas aulas anteriores e dar uma revisada, tá? Esse estoque aqui, ó, já você vê que já é um íconezinho diferente, representa um estoque tipo pulmão. É um estoque que você está formando ele, mas já conforme o pedido do cliente final. Né? Então aqui eu já estou usando o método do tambor, pulmão e corda. Aqui eu já estou usando o método do sistema Kanban. E aqui, olha que interessante, né? No que eu estou chamando aqui do processo puxador, que é o processo a partir do qual você coloca o pedido do cliente,
que pode ser aqui desde uma montagem final, no caso de uma manufatura, uma expedição, no caso de um centro de distribuição, ou da própria empresa, da própria manufatura também, você está fazendo essa programação já usando o quê? O sistema MRP. Eu já estou usando um método de controle que vai operacionalizar aqui já uma produção, né, ou uma operação aqui qualquer contra pedido. Então, aqui eu já estou seguindo a carteira firme do pedido do cliente. Então, você vai tendo essas diferentes formas, diferentes métodos de programar e controlar a sua operação, que pode ser tanto de compras, tá, quanto pode ser de produção propriamente dita. Uma forma até mais simples, pessoal, da gente entender quando eu falo em diferentes métodos de controle, é essa aqui. Note que eu tenho aqui um processo genérico e tenho o cliente final. O que a gente está dizendo? Que por esse mesmo processo, eu posso estar comprando ou produzindo coisas para estoque, e aqui no caso eu coloquei simbolicamente um estoque tipo supermercado, tá? Ou eu posso estar comprando ou produzindo coisas contra pedido. Então, esse ícone aqui embaixo já está dizendo assim, que esses itens que eu estou comprando ou produzindo contra pedido, eles estão passando diretamente pelo processo. Eles não param nesse estoque aqui. Tá? Eles não param nesse supermercado. Então, eles vão diretamente para o cliente. Então, note que dentro de um mesmo processo, eu estou processando coisas para estoque, que são os itens que eu chamei aqui de A, bem como eu estou processando coisas diretamente contra pedido, sob encomenda para o cliente, tá bom? Então, obviamente, isso vai ter consequências, né? Principalmente relacionado a prazo, né? O que eu tenho estoque aqui, eu vou ter um prazo menor, ele é praticamente um pronta entrega para esse cliente aqui, que é o item A. O que eu vou comprar contra pedido, você vai ter todo o tempo, né, de processar o pedido, de colocar a ordem para o seu fornecedor externo, esse pedido chegar, né, ou no caso de não ser um comprado, ser um processo interno, de eu processar esse pedido nesse processo, né, até ele chegar no meu cliente. Obviamente o prazo é maior. E aí, pessoal, o objetivo, né, dessa parte de definir o método de programação e controle é a gente responder a seguinte questão: quando eu vou produzir, né, para estoque ou comprar para estoque, e quando eu devo produzir ou comprar contra pedido? Que critérios eu devo aplicar para tomar essa decisão? Para saber, dentro desse processo de compras, o que eu compro contra pedido, o que eu compro para estoque? Então, nesse caso, a gente vai o quê? Analisar a frequência de demanda de cada item, talvez um dos pontos mais importantes dessa parte, tá, do nosso curso. Nós vamos analisar a classificação ABC de custo. Então, vamos aqui recordar a regra de Pareto, né, dos itens classe A de custos, são os itens de maiores custos. Os itens classe B de custos, que são os itens de custo intermediário, e os itens classe C, que são os itens de menor custo. Você vai dar tratamento diferenciado para esses itens, né, conforme a sua classificação ABC. E, por fim, vamos também fazer aí uma classificação ABC de volume, que também é importante, né? Às vezes você tem itens que são de alto custo, classe A de custo, mas são baixo volume. Às vezes um item que tem um preço unitário, um custo unitário muito alto. Então, é baixíssimo volume, mas é alto custo. Então, isso também, junto, né, com a classificação ABC de custo e com a frequência da demanda do item, vai te dar uma combinação de critérios que vai nos levar a definir qual é o método de controle, né, o tipo de controle mais adequado para cada item, tá bom? Então, é isso aí que nós vamos falar nas próximas aulas. Aqui foi apenas uma aula introdutória, então não perca aí, a próxima aula a gente já entra para falar aí com vocês sobre cada um desses critérios de definição do método de programação e controle mais adequado para cada item. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.